amor lutou por mim. Tudo sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom, tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Infinito, ousado amor de Deus, teu amor, Senhor, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Senhor, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Cante. Oh, impressionante, infinito, oh, que 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecê-lo, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Ousado é o teu amor, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia! Toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. Todo louvor pertence ao Senhor. Se você puder, continue mais um instante adorando, glorificando o nome do Senhor, abrindo o teu coração na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Nosso dia é feito de tantas preocupações, tantas correrias, tantas agitações, e a Bíblia Sagrada nos ensina que nós não podemos ter pressa para sair da presença do Rei. Essa é uma presença que nós precisamos desfrutar. Essa é uma graça que nós precisamos cuidar bem dela nas nossas vidas. Oh,
é a presença do Senhor que nos sustenta, é a graça de Deus que nos sustenta. Senhor, obrigado pela tua mão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos sobre a nossa vida. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos. Aleluia. Ainda dentro desse momento de adoração, eu queria te convidar, te incentivar nesse momento, a você ministrar sobre a vida de alguém. Pode ser quem está do teu lado, ou uma pessoa que desejar orar por ela nessa noite. Mas eu queria que nós agora fizéssemos um movimento de corpo, de igreja neste lugar. Você procurasse alguém para você orar, para você interceder, para você abençoar a vida dessa pessoa, tá? Então faça isso agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar, isso, ore, interceda, abençoe a vida de alguém através da oração. Aleluia. Meu Deus, que elas fogem por completo do nosso controle, preocupações, um olhar para o futuro, meu Deus, que muitas vezes só nos traz angústia, só nos traz abatimento. Oh Deus, e nós queremos entregar tudo nas tuas mãos nessa noite. Nós queremos, oh Pai, nos render ao Senhor. Nós queremos, oh Pai amado, oh aleluia, nos dar ao Senhor, aleluia. Pai, toma o nosso coração, toma a nossa vida, ó Pai. Senhor, resgata o nosso coração. Então, nos ajuda, Senhor, como nós temos escutado pela Tua palavra, a lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Oh Deus, traz consolo, traz fortaleza para cada vida que está neste lugar. Senhor, abençoa cada família que está aqui representada. Abençoa, oh Deus amado, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua compaixão, ó Deus amado. Visita, Senhor, os Teus filhos. Visita, Senhor, a saúde dos Teus servos. Pai amado, o Senhor é o Deus que conhece os nervos, as articulações, conhece, meu Deus, o maior órgão do corpo do ser humano, como conhece também, Senhor, as minúcias das nossas células. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, ministra nesta noite cura, em nome de Jesus, ministra nesta noite libertação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra poderosa seja enviada sobre cada casa, seja enviada sobre cada lar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo querido, Espírito Santo querido, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós olhamos nesta noite e a palavra impossível, ela existe para nós. Olhamos para algumas situações, meu Deus, que estão nos nossos convívios, situações de pessoas ao nosso redor, e humanamente falando é impossível, meu Deus, é impossível, Senhor. Nós não temos o que fazer, e nós nos sentimos muitas vezes, Senhor, como Jeosafá, que ora e diz: Senhor, não há forças em nós contra essa multidão que vem contra nós. E ele completa dizendo: Senhor, mesmo que houvesse forças, nós não sabemos o que fazer. Quantas e quantas situações, Senhor, que nós nos encontramos assim, sem forças.
e sem saber o que fazer. Mas o teu servo orou e disse: Senhor, que os olhos dele, e nós estamos olhando para ti nesta noite, e o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Basta uma palavra, basta uma ordem diretiva, basta um haja, basta um seja feito, basta um pensamento teu, ó Pai, e as coisas acontecem. Oh, aleluia. Envia, Senhor, a tua palavra nesta noite sobre os impossíveis que são apresentados ao Senhor neste lugar. Oh Senhor, oh Deus, nós te louvamos por poder orar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá esse acesso. Obrigado porque esta porta está aberta. Oh, aleluia. Obrigado porque o véu se rasgou de alto a baixo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar, nós podemos nos apresentar perante o Senhor. Nós podemos, Senhor, com ousadia levar toda a nossa ansiedade perante o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu estava falando esses dias com os nossos irmãos na igreja que eu estava, né, que esse hino ele tem essa versão mais nova, né, bonita, mas ele também tem a sua versão antigona, né, que eu me lembro dela, que ela fazia parte da vida da igreja, né? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Vamos. Sim, Jesus, com amor, glória a Deus, mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Vamos cantar a última estrofe? Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora
pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amor, aleluia. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, glória a Jesus. Essa é a versão mais antiga, né, desse hino, que busca, né? Esse é o genro que a gente pede para Deus, né, irmãos? Tá vendo? Vocês não oram, vem esses genros atribulados. Você tem alguém que... Não, eu botei para lá, se eu estou brincando. Bom, isso aí é sorte mesmo, tá, irmãos? Essas coisas a gente não prepara, não. Amém, Vou nem falar nada, não, né? Vou nem falar nada disso, não. É verdade. É certo. Irmãos, que alegria, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a presença do nosso irmão presbítero Aníbal, né? Que veio participar do culto conosco. Que bênção, irmão Aníbal, te receber aqui hoje. Amém? Irmão Aníbal é relíquia da nossa igreja aqui, né, irmãos? É presbítero antigão daqui, congrega aqui há muitos anos, dirigiu a nossa igreja do Jaraguá, né? E um homem de Deus abençoado que está aqui com a gente nessa noite. Alegria muito grande, tá, irmão Aníbal? Tá? O senhor não é nem visitante, né? Mas a gente está fazendo a distinção só pela alegria de te ter aqui. Hoje também, irmãos, está aqui participando do culto com a gente, duas irmãs minhas, né? A minha irmã mais velha, que é a Marisa, que está ali, e a mais nova, que é a Nívia, né? A do meio está meio desviada, ficou lá em casa, né? Coitada. Não, tá. É porque elas são filhas de outro pai diferente, entendeu? Bem isso. A minha mãe só fabricou eu com meu pai, e meu pai não assumiu o BO, que era eu. E aí o pai delas assumiu a minha mãe e deu 3 BO para ela, que são minhas 3 irmãs. Eu tenho essas 3 aí, que são mais próximas assim, e tem mais 3 irmãs em Juiz de Fora, e mais um irmão, os que eu sei, né, assim, porque esses pais antigos aí não era fácil também não, entendeu? O pessoal fala que antigamente, né? Não, antigamente o pessoal era certo, bons costumes. Eu não sei. Eu vejo as histórias que eu falo, bons costumes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho... Deixa quieto, vai. Então, assim, a minha outra irmã, na verdade, ela estava participando de uma feira aqui em São Paulo, né? Então ela está bem cansadona e ela chegou meio cansada lá e ficou em casa. Mas é uma alegria receber vocês aqui nessa noite, tá bom? Uma bênção muito grande mesmo. E eu estava... Às vezes a gente dá testemunho assim, né? E para quem, às vezes, é da igreja, que a gente veio de fora e tal, não tem assim, muita a noção, né, das coisas, assim, às vezes, da história de vida da pessoa. E eu, assim, comentando perto das minhas 2 irmãs, quando eu cheguei à igreja, você começa a conviver com os hinos da igreja, né? Então, esse hino que a gente cantou aqui, né, Seguiu-me bem distante, a maioria dos hinos que cantavam lá em Rio Grande da Serra, quando eu entreguei minha vida para Cristo lá, eu chorava, né? Porque assim, você ia fazendo descobertas, né? Rogério, dá para baixar um pouquinho? Só baixar um pouquinho. E descoberta até de palavras, né? Porque, não sei se os irmãos reparam, a leitura da Bíblia e o louvor, ele enriquece muito o vocabulário da gente, né? E eu ficava curioso, Deus dá poder cabal, o que é isso? Eu falava, poder cabal. Aí eu ia para o dicionário lá, é poder total, poder pleno, tal. Então você vai enriquecendo também o seu vocabulário. E eu me lembro que a maioria dos hinos que cantavam, né? Cantava aquele outro lá assim, adorai o Rei do Universo. Eu achava aquilo um negócio glorioso.
E os irmãos da igreja tocavam animado, pareciam, né, que a gente se unia mesmo a uma orquestra celestial, e para mim era isso que acontecia. Né? A igreja, irmão, você sabe, né? Uma das piores coisas que pode acontecer com a vida da gente é descobrir a igreja. Porque se a gente descobrisse só a Cristo, estava ótimo, né, irmão? A gente descobre a Cristo e é uma bênção. E aí, com o passar do tempo, você vai descobrir da igreja, né? E nem sempre as descobertas que a gente faz da igreja, elas são maravilhosas. Aí a gente tem que, com o passar dos anos, você começa a filtrar, né, as coisas, porque você conhece coisa boa, conhece coisa difícil. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que nós temos que manter os olhos fixos aonde? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? É que no começo, assim, para a gente, tudo é maravilhoso, glorioso. Depois você encontra outra dificuldade. Tinha esse hino, tinha outro, né? Eu lembro, olha a minha ideia, ficava assim aquele, né? Um dia Cristo voltará, ao acender o Prometeu. Eu ficava tentando entender o que era acender o Prometeu. Porque acender, para mim, é pôr fogo em alguma coisa, né? Mas A com S, né? Acender, no sentido de subir. Aí, algo acendeu, na hora que subiu, Cristo prometeu que ia voltar. Solta o cabo da nau. O da nau. Tinha um monte de hino que você ficava lá tentando imaginar o que era. E esse aí do Seguiu-me Bem Distante, eu me lembrava muito de uma cena, irmãos, porque teve um carnaval em Belo Horizonte, e tinha um bar perto da nossa casa, era o bar do Damião, e eu, volta de 2 horas da tarde, né? Teve uma época assim que eu virei um moleque muito aparecido, irmãos, assim, tonto demais da conta, mas muito aparecido. Então, sei lá, os outros me falavam para fazer as coisas assim, eu ia, fazia e tal. E eu me lembro que, por volta de 1 hora da tarde, assim, eu tomei 2 copos de pinga gelado, irmãos, assim, mas assim, enorme mesmo. Mas eu fiquei muito bêbado, mas assim, mas destruído mesmo, assim. E eu me lembro de uma cena ridícula que eu fiz, assim, né, porque estava muito quente e tal, e aí os camaradas jogaram um balde com água no chão do bar, assim, ficou tudo molhado, né, e eu fazendo palhaçada, né, me joguei no chão, fiquei nadando E toda vez que cantava esse hino, eu me lembrava disso. Mas é isso, rapaz, impressionante. E toda vez que cantava esse louvor, eu lembrava, ainda mais que chegava nessa parte, né? Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu. E eu ficava olhando, falei, puxa, Deus estava me vendo naquela hora, né, rapaz? Naquela situação, Deus me vendo, e Ele ficou me olhando, e Ele me amou, e Ele preparou um jeito, e Ele me salvou. Olha que coisa maravilhosa. Então é muito bom mesmo. Queria que você abrisse a Bíblia comigo, depois nós vamos ter o momento de ofertar, mas eu queria só deixar um versículo para os irmãos. Esse final de semana eu estive ausente aqui com os irmãos, mas sei que os irmãos foram abençoados, bem cuidados, né? Mateus capítulo 4, tá? Eu tive sexta-feira em Assis, visitando o nosso trabalho lá, né? Eu até mandei uma foto no grupo para vocês, não mandei das poltronas, colocada lá em Assis já. Depois, no sábado à noite, eu estive na cidade de Pirapozinho, que fica pertinho de Presidente Prudente, né? Aí, no sábado à noite, nós voltamos, eu dormi em São Manuel, na casa do nosso irmão evangelista Douglas. Domingo pela manhã, eu estive em Botucatu, e domingo à noite, eu fui pregar numa igreja linda nossa, na cidade de Capão Bonito, né, onde o pastor Bruno França está fazendo um trabalho lindo ali. E é engraçado, eu estive nessa cidade há 5 anos atrás. Eu fiquei 6 meses responsável pela cidade de Capão Bonito. Tivemos um problema sério lá com o pastor, e eu fiquei fazendo uma intervenção lá. E numa noite de 22 de dezembro, eu me lembro que nós terminamos o trabalho lá, eu e o presbítero Amarildo, lá de Botucatu, e a gente estava voltando para Botucatu, chovendo muito, e quando nós entramos numa curva, assim, tinha tido um acidente mais à frente, e ele deu um toquinho no freio, assim, estava chovendo, o acidente era lá na frente, mas aquele caminhão tinha batido num barranco onde a gente estava passando, então estava cheio de terra, assim, a pista, e naquele toquinho que ele deu,
O carro começou tchum, tchum, tchum. E foi engraçado porque assim, deu tempo da gente ir conversando. Eu falei, Marildo, vai dar para segurar? Ele falou assim, acho que não, pastor. E o carro indo. Eu falei assim, então solta, solta. Ele falou, já soltei, não está dando, não está dando, não está do jeito. E o carro só foi aumentando as rabiadas, né? Aí ele falou, pastor, não vai ter jeito. E sabe o que eu pensei na hora? Eu falei assim, nossa, esse carro sem seguro, 22 de dezembro, eu vou gastar um dinheirão no final do ano. Porque eu já imaginei, vai bater esses guarda-reio aqui, não vai dar outra, né? Aí, de repente, o carro começou... Ele deu umas 4 rodadas assim, ele foi chegando perto do acidente, os policiais, o pessoal que estava na pista, saiu tudo correndo para trás do caminhão, eu achei que a gente ia chapar na traseira do caminhão. E aí, por incrível que pareça, irmãos, assim, na hora que ele chegou pertinho do caminhão, ele embicou para o meio da pista, assim, foi para o meio da pista, aí eu fiquei, né, caiu na valeta, levantou a ponta do outro lado, assim, e eu desci para olhar o estrago, assim, né, já assustado. O policial veio, vocês estão bem? Vocês estão bem? O nosso carro, irmãos, ele entrou exatamente no lugar onde um caminhão bateu e amassou o guarda-reio, entendeu? Então é assim, está o guarda-reio, mas aí ele fez tipo uma garagem, assim, no guarda-reio, a gente passou pela garagem, caiu no meio da pista, subiu, apontou do outro lado, aí descemos, né, assim, olhando o carro. Irmão, sério, a única coisa que aconteceu foi uma calota do carro que caiu, a gente pegou e colocou de novo no lugar. Saímos lá do outro lado da outra pista, né? Tivemos que voltar para fazer o retorno. E chegamos em casa assustados. E graças a Deus eu não gastei nada, irmãos. Eu não tive que gastar o meu dinheiro. Livramento. E aí voltei lá agora. O irmão, nesses 5 anos, o pastor construiu uma catedral tão bonita na cidade. Deus prosperou ele tanto lá, o pastor Bruno. Uma alegria muito grande estar lá com eles esse domingo. Então, obrigado pelas orações dos irmãos, tá? Pela equipe local aqui, que pastor Wagner, os irmãos que cuida do culto, cuida da igreja, né? A gente vai, mas fica sempre naquela preocupação com a igreja local e tal. E que bom que os irmãos estão bem cuidados em nome de Jesus, né? Bom mesmo. Acharam aí Mateus capítulo 4? Eu quero ler só um versículo, o versículo 4 também. Ele diz assim, olha, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. Eu tive, compartilhando há poucos dias atrás, um pouco desse texto com um grupo de irmãos. Eu estava viajando, esses dias para trás, nessa viagem que eu fiz lá para o Acre, estava voltando, e assim, né, irmãos, você vem viajando, por exemplo, lá o Acre é bem longe, né? Então você pega um bom período, assim, ainda mais de dia, à noite você consegue identificar mais pontos de luz, né? Mas de dia, você olha assim, é muita viagem em cima de floresta, né? Floresta. Você anda, sei lá, 40 minutos sem ver nada. Aí, de repente, aparece uma minúscula cidade, assim, lá naquele lugarzinho. Depois, quando você vai chegando aqui mais para os lados aqui dos estados maiores, né, e vai chegando em São Paulo, aí você começa a ver mais cidades. Então, às vezes, você olha para uma cidade daquela, bem pequenininha, e você fica imaginando, assim, né, as pessoas que estão ali, por que elas moram ali, o que levou aquelas pessoas para aquele lugar, a preocupação porque ali, com certeza, naquela cidade tem mães, tem filhos, tem pais, tem empregado, tem patrão. Então, como que todo esse ambiente de preocupação, de ansiedade, esse ambiente de coisas humanas, assim, ele é muito assim, da gente aqui mesmo, né? Do mundo dos seres humanos. Às vezes, eu gosto muito daquele louvor, né? Hoje eu estou bem musical, né? Quando a gente fala, né? Atrás das nuvens brilha o sol, tal. Porque assim, você fica olhando assim, irmãos, acima de tudo, né? Acima de todas as coisas, tem um Deus que governa, um Deus que está no controle de tudo, e que nós muitas vezes achamos assim que as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, elas atingem assim muito Deus, muito Senhor. Você olha assim, irmãos, é uma questão, você olhando assim, o interesse de Deus pelos seres humanos
é uma coisa de amor mesmo, de amor mesmo. Porque quando você está numa altura assim, olhando, as coisas, honestamente, elas parecem insignificantes. Você olha e fala, o que é o problema do camarada que está ali naquela cidade, não pagou uma conta e tal? Você imagina, a gente que é ser humano, e que você está numa condição um pouquinho mais elevada, você olha e tem, o que está ali naquele lugar assim que pode me afetar aqui na posição que eu estou, viajando aqui, voando, ou seja, você passa por cima, indiferente a tudo que está acontecendo ali. E só Deus mesmo, assim, e por amor, que se inclina para saber das coisas que estão ali, para conhecer as pessoas que estão ali, se interessar por elas. Tá? E eu fiquei pensando naquilo, fiquei olhando para aquelas cidadezinhas, e me veio um pensamento, irmãos, assim, mas não é pensamento de incrédulo, não, tá? Tenham calma, é coisa de quem está conversando com Deus. Fiquei pensando assim, eu falei, Deus, será que realmente te interessam as coisas que acontecem aí? Porque é coisa muito de ser humano, é muita, em outras palavras, é muita treta de gente. Entendeu? Assim, né? A maioria das coisas que acontecem é por causa deles mesmo, não é o Senhor que fez nada. Então você fica olhando para situações assim, né? Pensando nessa questão, Deus interfere, Deus não interfere. Por exemplo, as coisas que estão acontecendo ali no sentido de pecado, de erro, qual a diferença que elas fazem para Deus? O camarada mente ali, o camarada naquela cidadezinha ali, assim, o que Deus assim olha para aqui e fala, estou preocupado com o que está acontecendo lá, não sei o quê. Então, eu fiquei pensando essas coisas, e logo eu caso com esse versículo aqui que os irmãos... e aí, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo, assim, né? E me veio ao coração isso, né? Que Deus, não tem como, irmãos, nós temos 7 bilhões de pessoas na face da Terra, contando por baixo. Então, não dá para Deus estabelecer, e esse que é o meu problema com algumas pessoas. Algumas pessoas, elas querem estabelecer uma relação absolutamente pessoal com Deus. Do tipo, tem 7 bilhões de pessoas na Terra, mas Deus escolheu um jeito de se relacionar comigo que é absolutamente diferente. Então, Deus me faz concessões, Deus não liga para isso, Deus não se importa com isso. É aquela coisa que a pessoa fala, né? Deus conhece o meu coração, Deus sabe como que eu sou. E, você olhando assim, irmãos, para essa relação de Deus com os seres humanos, acredito que seria até uma coisa assim, não pode se atribuir a Deus injustiça de jeito nenhum, mas seria uma coisa assim do tipo, puxa, por que Deus se relaciona com o Tiago de um jeito, então, e comigo ele se relaciona de outro? Por que ele usa critérios comigo e não usa os mesmos critérios com a Kelly, com o Roberto? Que é isso? Então, naquele momento me veio ao coração, né, irmãos, a importância da palavra de Deus. O Espírito Santo me compartilhou assim ao coração, olha, você pode duvidar, você pode não acreditar, você pode não aceitar, você pode achar, você pode pensar o que você quiser, mas eu dei uma palavra para vocês. Eu dei a palavra para vocês. Ela está aí no meio de vocês. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz pelo caminho, ela é a verdade, ela é a vida, ela é o alimento, ela refrigera a alma, ela é perfeita e ela engloba tudo que diz respeito ao ser humano. E a palavra, nesse texto aqui, ela acaba recebendo o testemunho de quem, irmãos? Ela recebe o testemunho do Verbo que se fez carne. O Deus que criou todas as coisas, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho, a Bíblia diz que ele se faz carne, ele assume a forma humana e ele vem habitar conosco. E quando ele vem, ele não estabelece uma outra forma de se relacionar. Pelo contrário, ele vem
testificando da palavra, ele vem dando autoridade para a palavra, ele vem cumprindo tudo que a palavra diz. Ele não vem com outras ideias, dizendo, não, a palavra e tal. Ele falou, não, eu não vim para revogar nada, para tirar nada, pelo contrário, eu vim para cumprir todas as coisas. E no grande embate com a vida dele, que não era embate com os homens, com o religioso, não, o embate com Satanás, o embate com o rebelde, o embate com aquele que seduziu Adão e Eva, o embate com aquele que levou o casal a pecar contra a palavra de Deus. No embate contra os dois, ele dá um testemunho maravilhoso da palavra de Deus. Ele não diz, não, eu tenho uma armadilha, eu tenho um raio, eu tenho uma seta, eu tenho um martelo, eu tenho um laser. Não, eu não tenho uma teia, né, Bruna? Não, eu tenho a palavra, aleluia. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele coloca as escrituras, né? E esse, não sei se os irmãos sabem, os 3 textos que Jesus usa na tentação, são os 3 textos originários de Deuteronômio. E Deuteronômio é chamado o livro da obediência. Então, as 3 respostas que Jesus dá para Satanás, elas são tiradas do livro de Deuteronômio, nem só de pão virá o homem, não tentará o Senhor teu Deus. As 3, né, elas são tiradas do livro da obediência. E o livro da obediência é um livro de exaltação à lei do Senhor. Se você olhar Deuteronômio, é um livro que está muito claro lá. Olha, se você atentamente, né, inclinar os seus ouvidos a ouvir a palavra e praticar a palavra, você vai ser assim, essas bênçãos vão te seguir. Mas se você desobedecer a palavra, essas maldições te alcançarão. Então, curiosamente, né, quando o diabo tenta levar Jesus para, vamos dizer assim, para rebelião contra Deus, ele se posiciona falando da palavra e falando do livro na Bíblia que nos incentiva a obediência, a obedecer ao Senhor nosso Deus. Então, queridos, veja que coisa importante, como que, por exemplo, você olhando lá de cima, né, olhando para todas as, aí você vai chegando perto das cidades, aí já aquelas coisas enormes, gente para tudo enquanto é lado, gente para tudo enquanto é lado. Como que eu vou conhecer Deus? Como que eu vou experimentar Deus? Como que eu vou saber a vontade de Deus? Ó, as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lâmpada para os pés, luz para o caminho. E é por ela que nós vamos ser julgados, por ela que nós vamos ser avaliados, pelas coisas que estão escritas nesse livro. As coisas que estão escritas nesse livro. Então, eu fiquei assim, sabe, pensativo, e olha, coisa interessante, né? Que Jesus, ele dá esse peso mesmo, né? Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como nós precisamos, irmãos, de valorizar as Escrituras, valorizar a Bíblia Sagrada, valorizar esse livro que nós temos, dar mais atenção para ele, procurar ouvi-lo com mais critério. Quem prega, procurar pregar com mais empenho, com mais veemência, com mais dedicação. Quem ouve, procurar ouvir como quem está ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, né? Como quem está ouvindo o Deus falando comigo. Eu não sei os irmãos, queridos, eu aprendi isso com o pastor Isaac, o nosso pastor lá de Araras. Eu era novo convertido, e ele falava assim comigo, ele falava assim, Orlando, para cada culto na igreja, Deus tem uma palavra para falar com o seu povo. Então é papel de quem conduz a igreja procurar saber qual é a palavra para cada culto. Qual é a palavra para cada culto? Esse é um critério, irmãos, assim, que eu tenho tentado, né? Quinta-feira passada eu pessoalmente fui muito abençoado pela ministração que o nosso irmão Ricardo fez aqui, e nunca mais vou esquecer sobre a figura do Simão Sirineu. E eu fiquei sentado aqui pensando, falei, meu Deus, como que está cheio de gente hoje que não leva a cruz para ninguém, né? Os camaradas são obreiros, são companheiros e tal, mas ele só leva a cruz dele, entendeu? Se chegar e falar assim, não, pega a cruz do fulano aqui, não, só leva a minha.
é obreiro, às vezes interesseiro, que só o projeto dele que é bom, só as ideias que ele tem que é boa. Se alguém falar com ele, ajuda a carregar essa. Não, essa aí não é a minha. Não é a minha. E a Bíblia fala isso, né? Levai as cargas uns dos outros. Então, tem hora que a gente está carregando uma cruz que não é nossa mesmo, não é minha mesmo. Né? Então, assim, abençoada. E glória a Deus, por quê? Porque aquela era a palavra de quinta-feira passada. Era a palavra daquele dia. Eu ouvi irmãos falando domingo sobre a ansiedade, né? E que ouviram a palavra. Eu não sei, foi você que ministrou, pastor Wagner? Assim, você fica feliz por isso, quando alguém comenta, não, era a palavra, né? Era a palavra. Para cada culto, irmãos, Deus tem uma palavra para o seu povo. Deus tem uma palavra para o seu povo. E quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, Ele não fala para mim avaliar, para você avaliar, para a gente olhar, gostei disso aí, não. Não, irmãos, Ele fala para mim, para você, o seguinte, olha, eu não sei se você vai gostar, mas você depende dessa palavra para você viver. Você depende dela para você viver. Tem um texto, né? Eu acredito que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, eu queria só fechar com os irmãos essa meditação, lendo esse texto, né? 1 Tessalonicenses 2, 13. Olha o apóstolo Paulo, o que ele fala sobre essa questão da palavra de Deus. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Como que um cristão deve receber a palavra? Não, mas quem pregou, poxa, hoje foi a irmã, não foi o pastor, não foi o pregador, não estava naquela unção, não estava... Irmãos, abriu a Bíblia, está expondo a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E palavra de Deus, a gente não recebe como gibi, a gente não recebe como filme, a gente não recebe como novela, a gente não recebe como futebol. Palavra de Deus, a gente recebe como palavra de Deus. E aí, o que o texto diz? Que ela atua com eficácia em quem crê nela. Às vezes a pessoa fala assim, mas a minha vida não muda, a minha vida não muda, a minha vida não caminha. Mas você permite que a palavra seja eficaz na sua vida? Um dia eu perguntei num evento de pastores nossos, qual a grande... Eu estava falando sobre Josias, né? Josias acharam o livro da lei e começaram a ler o livro perto dele. E aí o que ele falou? Estamos lascados. Estamos na roça. Se a gente não se arrepender... Pelo que Deus está falando aí, a gente está forma no reino que ele chega a algo que pouquíssimos reis na Bíblia chegaram, que é celebrar uma Páscoa. A reforma dele foi tão grande que ele chegou ao extremo de falar, não, nós vamos fazer uma Páscoa, nós vamos lembrar de como Deus nos livrou lá do Egito. Isso muitos anos depois. Aí você olha assim, eu falei, irmãos, reparam, uma grande mudança que aconteceu na vida de uma pessoa, a partir do quê? A partir da palavra de Deus. Ele recebeu como? Como palavra de Deus. E ela foi eficaz na vida dele. E eu estava perguntando para os irmãos, qual a última grande mudança que aconteceu na sua vida por causa da palavra de Deus? Não é verdade? Uma postura, um pensamento, um comportamento, que naquela noite Deus falou com vocês e falou, mudei. Não falo mais, não critico mais, não murmuro mais, não minto mais, não penso mais dessa maneira, não vou ter mais essa atitude, vou ser assim, vou participar, vou me empenhar. Qual a última mudança? Então, assim, irmãos, vejam, não é só, vamos colocar assim, será que eu tenho que dar importância para a palavra de Deus na minha vida? Irmãos, Jesus disse para o diabo, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Paulo está dizendo assim, olha, eu dou graças a Deus, porque quando vocês receberam essa pregação da minha parte, vocês receberam como se deve receber. Vocês não receberam como se fosse uma palavra minha ou dos apóstolos, tal. Não, vocês receberam como palavra de Deus. E louvado seja Deus, porque quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, experimenta o poder que está na palavra de Deus. Porque, irmãos, olha, esse livro aqui é um livro poderoso. Poderoso. O que já fizeram para prejudicar ele, para atacar ele, tá? Eu li uma frase uma vez que eu nunca mais me esqueci nas aulas de teologia, né? Que a Bíblia é assim, né? A Bíblia é como a bigorna. Os martelos se desgastam, mas a bigorna permanece firme, não é verdade? O pessoal desce a pancada, fala, crítica de forma, não sei o quê, crítica de escritura, crítica de época e tal, tal. E Deus falando, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, né? E vai. E aí se levanta um crítico, se levanta o pessoal da dialética, não sei o quê, discute aqui, discute lá, não sei o quê. Daqui a pouco, 80, 90 anos, morre. E a Bíblia continua, a palavra de Deus continua dizendo que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus nos salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, que Deus tem um céu preparado para todos aqueles que creem. Amém, queridos? Então, não é só Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, recebam assim, como palavra de Deus. Então, irmãos, a gente precisa de, vira e mexe, né? Está lustrando o cuidado da gente com as escrituras, né? E foi essa resposta que Deus me deu lá dentro do avião. Vocês têm uma palavra lá. Eu não vou ficar todo dia, toda manhã, oi meu lindo, oi minha linda, oi gatinho, oi gatinha, oi fofa, oi fofo, oi meu xodó, oi meu menininho, oi minha menininha, oi meu velhinho, oi minha velhinha. Deus falou, irmãos, Deus tem muita coisa para cuidar. Muita coisa para cuidar. Ele nos deu a sua palavra. Então, assim, olha, abre o meu livro lá, dá uma olhada. Lê a minha palavra. Às vezes a gente fica esperando isso, né, irmãos? Que Deus vai lá na cama acordar a gente. Oi, você dormiu bem? Aí a pessoa faz charme, né? Vira para o canto. Aí o Senhor fala, meu servo, já é hora, meu servo. Irmão, seria muito bom se Deus tratasse a gente assim. Mas você olhando para as Escrituras, não é assim que as coisas acontecem. Deus nos deu a sua palavra, Bíblia Sagrada. Então, assim, quer conhecer a Deus, quer conhecer o Senhor, quer conhecer a vontade de Deus, examine as Escrituras, leia a Bíblia. E eu vou terminar falando isso de novo. Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Amém? Graças a Deus. Você pode louvar a Deus com palmas pela sua palavra? Glória a Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, o salmista, ele orou, Senhor, dizendo que ele iria percorrer o caminho dos seus mandamentos quando o Senhor dilatasse o seu coração. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor quebrante o nosso coração, o Senhor nos ajude. Nós estamos vivendo num mundo, Pai, que tantas coisas estão acontecendo para que o nosso coração vá vivendo um processo de petrificação, virando um coração duro, um coração intratável, um coração que não amolece, que não é maleável de jeito nenhum. E um coração duro, Senhor, diante da Tua palavra, ele é muito resistente, muito resistente. E eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, quebranta o nosso coração, nos ajuda a praticar a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a caminhar nas Escrituras, nos ajuda, Pai amado, a amar mais a Tua palavra, que o Senhor esteja nesta noite, Pai, levantando pregadores e pregadoras da Tua palavra, para os púlpitos, para as casas, para as ruas, para as vivências nas empresas, que o Senhor, ó Deus, esteja colocando no coração
de jovens, de moços e moças, o desejo de ler a Tua palavra, o desejo de conhecer a Tua palavra. Nós oramos nesta noite, ó Pai, para que o Senhor continue levantando gerações de pregadores fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, pregadores, ó Deus, que são, meu Pai, voltados para as Escrituras e que não vão negociar os critérios da Tua palavra, mas vão, Senhor, abrir a Tua palavra e declarar: assim diz o Senhor. Oramos, meu Deus, para que os nossos filhos amem a Tua palavra. Oramos, Senhor, para que os nossos netos amem a Tua palavra. Oramos, meu Deus, oramos, para que os missionários continuem pregando a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, daqueles que estão criando um evangelho adaptado para atender os anseios do ser humano, mas que, Senhor, a Tua palavra continue sendo pregada, porque, Senhor, com certeza, a alma que anseia pela salvação, ela vai encontrar na Tua palavra o Cristo vivo, o Cristo Salvador, aquele que nos lava no Seu sangue, nos purifica de todo pecado e nos salva para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a continuar sendo uma igreja voltada para a Tua palavra. Nos alimenta a alma dos Teus filhos nessa noite, que ao sairmos daqui possamos sair, Deus, abençoados pelo poder da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Estamos chegando já aqui quase ao término. Já, irmãos, nós vamos nos reunir sexta-feira agora, né? Amanhã, às 10 horas da noite, nós temos um período de oração aqui na igreja, das 10 à meia-noite. No mês passado tiveram 13 irmãos, não foi isso? Foi 13 irmãos. Vamos ver se amanhã a gente consegue melhorar um pouco esse grupo aí, para nós estarmos aqui nesse tempo orando, buscando a presença de Deus. Acredito, irmãos, que uma das coisas que tem nos abençoado aqui na congregação é exatamente a oração, né? Buscar a presença do Senhor. Nossas irmãs têm orado nas terças-feiras, esses dias de oração. Nós temos aqui